Bom, eu reiniciei meu Power BI e ele não mostrou o relacionamento da Decalendário para a nossa F produção, mas por um simples motivo aqui que eu não tinha me atentado. Eu estava tentando fazer a relação entre ano e ano. Embora existam essas colunas em comum, ele não aceita. Por quê? Porque a Decalendário ela veio a partir da coluna D, data da F produção. Uma delas, né? Ele pega todas as colunas que têm datas de todas as tabelas. Por isso que ele não aceita e detecta uma relação, uma dependência circular. Então eu tenho que fazer exatamente da date para a data, que é a correlação correta. E ele cria corretamente aqui embaixo. Tá? Então aqui eu vou vir só em propriedades e fazer em ambos os sentidos. Ok. Bom, outra coisa que será preciso fazer nesta tabela aqui, ó, nós temos ano para ano, em ambas as direções. Eu vou clicar em propriedade e aqui está muitos para um. Bom, mas o que nós temos que fazer? São muitos para muitos, então tem que cuidar que mesmo em ambas as direções, às vezes é necessário fazer esta troca de relações aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu vou trazer os preços agora desta tabela para a F produção, para ser mais fácil fazer as medidas e tudo mais. E a hora que eu fizer isso, ele vai detectar que existe mais de uma correlação. Tá? Então, existe, por exemplo, 5 preços no ano 2016, porque são 5 veículos, e aqui ele vai encontrar também mais de um ano para correlacionar. Por isso tem que ser de muitos para muitos. Então, vou lá em transformar dados, e a nossa tabela de preços ela ainda está na configuração de colunas. Olha, veículo 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou transformar tudo isso daqui para uma coluna apenas de veículos com o preço unitário de acordo com o ano. Então, clico com o botão direito em cima da primeira coluna, transformar outras colunas em linhas. Transformou atributo e valor aqui. Só vou trocar o nome de atributo para veículo e valor para valor unitário, ou preço unitário, tanto faz. Tá? E ele veio aqui bem certinho. Bom, o preço unitário tem alguns que estão com mais de 2 casas decimais. Isso é outra dica dentro do BI, que quanto menos casas decimais você conseguir levar para o modelo, melhor, porque ele começa a pesar no seu modelo. Ele precisa fazer o cálculo considerando todas as casas decimais. Imagine aí com 1 milhão de linhas, 5 milhões de linhas de dados. Vai pesar bastante. Então eu posso diminuir as casas decimais, vindo aqui em transformar, arredondamento, arredondar para baixo para cima, eu vou usar só arredondar com as mesmas regras aí, 2 casas decimais. Tá? Muitas vezes se pega, usa o número unitário direto sem a casa decimal. Alguns relatórios não precisam, pode desconsiderar as decimais. Bom, agora eu vou levar esse preço unitário lá para a nossa F vendas, ou a F produção. Então, jogar lá para baixo aqui, fazendo a mesclagem, página inicial, combinar dados, mesclar consultas. Eu vou trazer para esta tabela o que? A nossa coluna de preços. Então, eu vou clicar aqui em veículo, olhar, primeiro e depois ano. Aqui na mesma sequência, veículo, depois ano. Tá? Tem que ser na mesma sequência para as duas coisas. Poderia também fazer antes ano, depois veículo, daria certo do mesmo jeito. Vou dar OK. Ele trouxe aqui uma table, vou expandir essa table, trazendo apenas... Opa, eu acho que eu fiz pela coluna errada, né? Eu trouxe outra coluna, deixa eu apagar aqui e fazer novamente. Produção, combinar, mesclar dados, é com a nossa preços, não a produção. A produção já é de cima. Vou trazer então aqui veículo e ano. Veículo, ano, ok? Trouxe a nossa table para cá. Se eu clicar do ladinho aqui, eu vejo, estaria vendo cada valor aqui, ele não está trazendo aqui embaixo, porque tem um motivo que eu já vou exemplificar para vocês. Eu vou trazer apenas o valor unitário, desclicando aqui em nome da coluna, senão ficaria lá, de preços, valor unitário, de preços, veículo, e a gente não quer isso. Então, ok? E ele trouxe todos os valores nulo. Por que acontece isso? Essa é outra dica dentro do BI. Provavelmente a Microsoft já está resolvendo isso também. Se for algum
erro de programação. Quando nós estamos correlacionando as duas colunas, estou pegando aqui a nossa coluna veículo, veja que ela está formatada como texto para o lado esquerdo. Tá? Todos os veículos aqui estão do lado esquerdo. A coluna ano também está como veículo. Opa. Mas os números estão do lado direito, ou seja, o BI não detectou corretamente que é texto. Se eu for lá para a coluna preços, lá na de preços, para a coluna ano, ó, ela está certinho do lado esquerdo aqui. Então, esta coluna na F produção, ela está formatada errada aqui. Eu preciso formatar como texto. Eu preciso fazer exatamente antes da mesclagem, para que o BI entenda que ele deve correlacionar essas duas colunas. Então, eu posso vir aqui em tipo alterado e alterar, forçar ele aqui para texto. Ele vai perguntar se precisa inserir uma etapa, eu vou inserir. Ele, na verdade, ele acaba acrescentando aqui na mesma etapa, que ele alterou aqui a data também. E agora, se eu clicar para frente, ele já trouxe o preço correlacionado certinho lá. Ó. Bem certinho, sem problema algum com as duas casas decimais. Tá? Na etapa anterior, que aparece table, se eu clicar do lado do nome agora, aqui, ó, não na table, mas do lado, eu vejo lá embaixo o que aquela linha traz de correlação. Então, é uma outra dica aí importante para você. O que eu vou fazer agora? Também trazer o valor total da venda de cada linha, acrescentando aqui, adicionar coluna, coluna personalizada, total venda, que vai ser o nosso total de produção vezes valor unitário. Uma conta simples utilizando a linguagem M do Power Query, mas é uma conta simples aí que você não vai ter dificuldade. E ele trouxe aqui formatado em número e texto, ele não soube diferenciar. O que eu faço? Vírgula, aqui no final, e transformo para type number. Sempre pensando na otimização das etapas. Poderia formatar na sequência, mas é uma etapa a mais desnecessariamente. Venho aqui agora em página inicial, fechar e carregar. Ele vai carregar para o nosso modelo. Está aplicando as atualizações. E aí, quanto mais você conseguir fazer dentro da própria tabela F-dados lá, melhor ainda. Outra dica, se você conseguir trazer todas as colunas da tabela dimensão e o seu modelo for bem simples como esse, com uma tabela fato apenas, você pode eliminar todas essas tabelas de dimensão e utilizar só uma tabela aqui dentro. Isso vai dar velocidade ao seu modelo também. Mais uma dica aí do Power BI. Ok? Então vamos aqui para o nosso modelinho. Agora já posso começar a montar o meu modelo de relatório. Primeira coisa que eu vou fazer é inserir ao invés de tabela, vou inserir uma matriz diretamente. E vamos colocar aqui na F produção, eu vou fazer o controle do valor total da venda, em valores. Então foi lá de 38 bilhões aí. Vou querer ver isso nas colunas, os veículos, já trouxe aqui para mim os veículos nas colunas, e nas linhas eu vou querer ver ano e o mês. Tá? E aqui eu posso usar a minha de calendário, na verdade. Hierarquia. Posso trazer toda a hierarquia para cá nas linhas, mas tirar o dia e o trimestre que me interessaria ver aqui. Tá? Então agora eu tenho a total das vendas em todas as linhas do BI. Lembrando que nós conseguimos fazer o drill down aqui por linha. Então, se eu abrir cada uma delas, eu tenho a venda cada um por mês. Se eu vier no drill down aqui, eu tenho cada mês de cada ano expandido na nossa tabela com os totais ali. Vamos só ver se ele organizou corretamente. Janeiro, fevereiro, março, abril, está em ordem crescente. Se não, poderia vir aqui nas nossas listas, a de calendário, e organizar aqui o ano ou a data aqui em ordem crescente, ou também pegando a referência do número do mês. Opa, saiu
e do número do mês para fazermos essa correlação. Ok? Vamos voltar aqui. E aí aquelas dicas de tamanho de fonte e tudo mais. Nos outros vídeos eu utilizei um tamanho um pouco maior para exemplificar. Aqui eu estou fazendo um dashboard normal, tá? Pode ficar pequeno para você aí, mas depois se dá um zoom na tela também. Vou acrescentar um título. Resumo total de vendas. Ok? Vou colocar uma cor de fonte azul e o fundo em azul, branco com fundo azul, ok. E aqui, ó, eu sempre deixo fonte 12 e os dados, vamos ver aqui, valores, eu deixo em, cadê? 10, que tá bom demais, tá? Pode parecer pequeno, então tá, preciso dar zoom aqui para você ver, talvez, mas depois esse BI vai acompanhar também o seu material aí. Bom, outra coisa que eu já costumo fazer é publicar, mesmo com um elemento só, depois eu vou republicando na sequência para verificar. E um dos fatos aqui importante também, ó, veja que os números estão extremamente grandes aqui. Ó. Em janeiro, o veículo 1 de 2016 vendeu aqui R$ 19.756.976. E o que eu posso fazer é simplificar esses valores. Vou colocar aqui, clicando na tabela, né? No rolinho de tinta, grade, estilo, valores. Valores não, acho que não é valores não, deixa eu só ver aqui, geral. Não. No cabeçalho não. E valores mesmo. Sumiu daqui. Contorno não. Total geral, subtotais. Formatação de campo. Total da venda. Aqui, ó, exibir unidades. Milhares. Eu acho que o BI trocou esses campos aqui, mas vamos ver lá. Milhares. Ó, então ele começa a diminuir e colocar ali o ícone de o símbolo de milhares ao lado. Então eu sei que este número 17 mil são milhares, então ele vira 17 milhões. É uma forma de simplificar um pouco. Posso colocar em milhão. Tá? Então 160, 19 milhões, 167 milhões, 18 milhões e assim por diante. Tá? Para simplificar um pouquinho, deixar um pouquinho menor, eu vou deixar em milhões esta tabela. Também vou colocar aqui uma borda, vou fazer uma borda cor azul com um raio de 20. E vou colocar uma sombra aqui também, ok. Então, esta tabela já está ok. Tá? Encostar ela para cá, belezinha. Vamos publicar, ele vai pedir para salvar já, salvo o modelo. Vou lá em curso de Power BI, selecionar, que é a workspace que eu criei especificamente para isso. Na sua conta free não vai ser possível criar, aí você publica direto no meu workspace. Então, entendi, já publicou. Se eu for lá, Power BI, Web, BI Web, eu já consigo ter noção se aqueles tamanhos de fonte e tudo mais já estão coerentes. Vou entrar com a minha conta, lembrando que tem que ser a mesma conta do Power BI, desktop, já está aqui. Vou aqui em Workspace, curso Power BI. Então já estamos com os dois modelos aqui. Todos os vídeos que eu utilizei, o nosso modelo anterior, para o curso, até as 7 horas de curso iniciais, e agora o dashboard final aqui. Né? Vou clicar no meu modelo, vou colocar em tela cheia. Ó, então veja que para um modelo de tela cheia de apresentação, o tamanho das fontes está ideal aqui. Títulos com letra 12 e os números com letra 10. Se você achar que não, pode aumentar aí nos seus modelos. Tem alguns que eu acabo aumentando também para dar outra visualização. Bom, e assim vamos continuar o nosso modelo. Então, vou colocar agora um gráfico aqui, por exemplo. Vamos
clusterizado da quantidade de venda. Vou pegar a nossa de veículos, não, produção, F produção, tá? Então vou trazer aqui veículo, ou primeiro, total de produção como valores. Deixa eu trazer para cá, para facilitar um pouquinho. Outra coisa aqui, ó. Então vou verificar aqui o tamanho. Ele está com uma largura de 640, eu posso delimitar como 620. E esta tabela também como 620, largura 620, para deixar aqui equidistante aí os gráficos dos elementos. Bom, total produção. Vamos ver no eixo se fica bom colocar o veículo, tem que ir testando. Tá ok, ó, consigo ver o volume de produção maior da questão de veículos. Porém, se eu quero fazer aquele drill down, eu posso colocar todos os elementos no eixo, calendário aqui, ó, hierarquia. E aí eu crio um drill down por veículo, o segundo nível por ano, depois vem trimestre, mês, dia e assim por diante. Tem um detalhamento aí bem grande. Tem pessoas que gostam de ver dessa forma. Outra forma é jogar veículos para a legenda e eu deixar só o calendário no eixo. Só que vamos retirar dia e trimestre, que não é importante, só para ver por ano e mês. Vou voltar ao drill down, ele me traria esta figura aqui, ó, distribuindo por tipos de veículos em cada ano. Veja que cada ano tem aqui os 5 segmentos, veículo 1, 2, 3 e 4. Tá? Talvez aí para o seu modelo você vai estudar se esse modelo é melhor ou não. Tá? Eu vou voltar veículos aqui para a parte inicial, que é mais fácil de visualizar, deixando aqui classificado por total de produção em ordem decrescente. Tá? Vou colocar aqui controle não, cores dos dados, rótulo dos dados, ok. Vamos formatar rótulo dos dados para milhão também, já está lá, não, milhão não, milhares já tá ok, 211 mil, já está ok, tá? E vou colocar na posição vertical, uma posição automática, deixa eu ver se extremidade externa, não, vamos deixar automático mesmo, tá? Posso formatar ao contrário aqui, ó, com uma cor branca e um fundo. Cadê? Rótulos de dados, milhares, casas decimais, vertical, posição atual, ultrapassar texto, tamanho, tela de fundo aqui, ó. Então posso jogar uma tela de fundo escura com transparência, vou colocar de 0, e aí ele fica aí um destaque aí para os valores de rótulo. Vamos dar um título para esse gráfico aqui. Total histórico de produção. Opa, meu teclado mudou. Produção. Ok. Vamos ver se esse título está em 12, está em 14, então diminuo para 12. Os valores de rótulos acho que estão em 9, dá para aumentar para 10. Podemos aumentar aqui a categoria do eixo X para 10 também. Do eixo Y, mesma coisa. Tá? Digamos que aquele eixo Y não queira que apareça. Porque eu já tenho rótulos, não precisaria aparecer o eixo. Tá? Uma outra coisa que dá também para fazer aqui é mudar a cor desses dados para não ficarem todos iguais. Poderia fazer uma classificação em cores aqui, do maior para o menor número. Só lembre que visualmente não é muito legal você colocar um azul, um vermelho, amarelo. Quando você quer mostrar um dado apenas, que aqui nós queremos exemplificar a total produzido. Então é melhor utilizarmos uma cor só e mudar a tonalidade dela. Então eu posso vir aqui em cores dos dados, clicar na função, ele vai abrir a seleção
E aqui eu coloco do menor valor para o maior valor. Então, vou selecionar aqui uma outra cor, vou pegar aqui mais cores, por exemplo, um laranja aqui mais claro, ok? Para um maior valor, laranja mais escuro. Eu acho que vai ficar... Vamos pegar uma cor mais suave aqui, que é o azul mesmo. O azul mais claro para o mais escuro, ok? Então, ele dá uma diversificação, fica bem mais legal do que colocar aí cores mais gritantes. Não preciso a legenda também, ok? Vamos ver se eu coloquei a borda, acho que não. Então, sombra, borda azul, para ficar padrão também, com um raio de 20. Esse raio você pode variar aí conforme a necessidade. Por exemplo, aqui nos filtros estamos utilizando raio 5, ok? Então tá aí a histórico de produção. Então vamos colocar aí o título também com aquele fundo, cor da fonte branca, e o fundo azul, para ficar padrão como a nossa tabela, ok? E aí basta republicar os dados para que você tenha aí no modelo atualizado lá na web também, tá? Salva o modelo, ok. Na sequência, eu retorno aí com mais um vídeo aí para complementação deste relatório.